Boa noite a todos, profundo saravá a todos vocês, que as santas almas abençoe a todos nós. Nesta noite nós vamos estudar um trecho do livro Umbanda do Brasil, do escritor Mate Silva, onde ele fala sobre a ação cósmica e kármica das linhas de força. Então o Pai Mata diz assim: ensinamentos ou revelações ocultas para os médiuns-chefes, dirigentes e instrutores da corrente astral de Umbanda, pautados na ciência da quirologia, quirosofia, quiroastromancia, astrologia esotérica, em face dos símbolos ou sinais ou imagens, nos arquivos astrais ou da ficha kármica dos indivíduos. Símbolos esses reveladores de faculdades mediúnicas ou de poderes supranormais, proteções espirituais também, naqueles que são médios, veículos dos espíritos de fato e de direito. Essas revelações ou ensinamentos ocultos são diretamente para os médiuns-chefes, dirigentes e instrutores da corrente astral de Umbanda, a fim de que possam, baseados neles, se orientar quanto à pessoa que se julga médium ou que de fato seja médium, olhando esses sinais na mão. Tá? São diretrizes seguras para o instrutor consciente possa examinar as mãos dos médios e verificar qual o grau ou condição de adiantamento de cada um, através dos símbolos que identificam nas ditas mãos que podem revelar a natureza e a faculdade mediúnica do seu portador. Assim, vamos primeiramente abordar o aspecto científico e oculto dessas linhas de força, para que o interessado o interessado bem capacitado, a entender o valor ou a razão desses símbolos e por que eles surgem nas mãos dessas criaturas médiuns. Então, linhas de força são as sutis correntes de energia que interpenetram todo o espaço cósmico. São, dentro do sentido mais claro, mais simples, as forças elementais da natureza, que tudo constrói, tudo forma, desde o mais insignificante grão de areia ao maior planeta, a maior estrela sideral, até as Via Lácteas. As galáxias são formadas e construídas por efeito direto e próprio dessas linhas de força, que na corrente oriental a gente denomina de Tatva, ou Tattva, né? Costumo falar Tattva. Essas linhas de força, ou Tattvas, tão sutis, tão importantes, tão vitais, além de provocarem e construir os planetas ou corpos celestes, ainda dão formação à aura eletromagnética dos nossos planetas. 7 são as linhas de força, ou Tattvas, ou correntes energéticas da natureza, sendo 5 inferiores de pura energia astral e 2 superiores de pura energia mental. Cada uma tem a sua tônica particular, porém se interpenetram. Cada uma dessas 5 inferiores domina de 24 em 24 minutos, até fazer um ciclo rítmico de 2 horas, quando passa uma hora para influência solar, hora para influência lunar. E assim sucessivamente, indefinitivamente. Né? Hoje tem aplicativo, né? Tem aplicativos que você baixa que falam em qual tática que está no momento. Quanto às 2 superiores, ou de pura energia mental, comanda as 5 inferiores dentro dos 24 minutos de cada uma dessas, se revezando de 12 em 12. Então, dentro desses 24 minutos do Tatva, 12 minutos é de uma energia solar e 12 minutos de uma energia lunar. Tá? Então leiam, releiam, meditem, procurem compreender essa questão das linhas de força. Agora vamos ao seguinte: são verdades incontestes dentro dos ensinamentos ocultos que a criatura nasce, vive e morre sob a influência dos astros. Por causa dessa observação tradicional desse conceito, dessa verdade, foi que estabeleceram uma ciência dita como astrologia esotérica, que trata desses aspectos através do que se diz como horóscopo, que pode ser levantado quer para uma pessoa, quer para uma cidade, uma nação, um casamento, uma abertura de empresa, qualquer coisa, você pode ter um mapa astral do momento ali. Ora, irmão leitor, umbandista ou não, vamos exemplificar com você mesmo que está lendo. Você nasceu em determinados minutos, de uma certa hora, de um certo dia, de um certo mês e ano. Então, você pode verificar pela astrologia esotérica que tem um planeta regente, isto é, aquele que regeu o seu ciclo de nascimento, ou seja, seus 30 graus correspondente aos 30 dias do mês em que você nasceu. Lembrando que não é o primeiro ou o 30º dia do mês, né? Geralmente começa dia 20, 21, né? O signo vai mudando pelo outro nessa fase do mês, 20, 21, 22, né? Você pode verificar ainda que naquela hora do dia em que nasceu, um outro planeta estava dominando particularmente, assim se diz como seu ascendente, que é muito importante. O planeta ascendente é o planeta que ascende ou que sobe o horizonte leste, a cada 2 horas sobe um signo, né? Sobe um signo no horizonte leste. No momento que é feito um evento qualquer, ou que nasce uma pessoa, tem um signo ascendendo ali, subindo no horizonte leste, né? Que é o signo ascendente. Poderá verificar também outras influências que o astrólogo leva em consideração, mas para o nosso caso, isso já é secundário.
O seu planeta regente foi quem dignificou as manifestações de sua natureza vital, psíquica, espiritual, de modo geral, segundo o nosso conceito. O seu ascendente foi quem influenciou particularmente sobre o seu corpo astral, e daí para o físico, e foi quem lhe deu constituição fisionômica, certos aspectos particulares, tarefa de vida, corpo físico. O ascendente é bem isso, né? Como você expressa o seu signo solar, através do ascendente. Então, perguntaremos agora a você: quem registrou, quem imprimiu essas vibrações ou influências planetárias de seu planeta regente, de seu ascendente, na estrutura íntima do seu corpo astral, e daí sobre os seus plexos nervosos, do seu corpo físico, de recém-nascido? Sabemos que por dentro dessa hora planetária em que você nasceu, forças mais poderosas dominavam de 24 em 24 minutos. É claro que você já deve ter concluído, pelo que explicamos no início, sobre as linhas de força, que foram elas, essas correntes energéticas essenciais que registraram e que imprimiram tudo sobre o seu organismo físico e astral, por ocasião do seu nascimento, modelando todas essas vibrações planetárias segundo as suas características, das linhas de força, é claro. Né? Para surgir daí a linha mestra de todo o seu sistema perispirítico, ou astral, orgânico propriamente dito, e espiritual ou kármico. Então são as linhas de forças que imprimem todas essas características no corpo astral do ser que está nascendo. Tá? Portanto, essas linhas de força, ou tátivas, são básicas, fundamentais. E é por causa disso que, dentro do que há de mais verdadeiro na antiga tradição, se afirma que nenhum horóscopo pode ser completo sem o tátil individual, ou seja, o levantamento da linha de força individual, a linha de força que estava regendo no momento do nascimento. Né? De sorte que podemos definir as seguintes diretrizes. Primeiro, são as linhas de força que geram os planetas e que dão a qualidade de vibração astral ou eletromagnética de cada um. São as linhas de força que presidem essencial e diretamente ao nascimento, vida e morte de uma criatura. A linha de força é que faz imprimir o selo de todas as predisposições ou aquisições de uma criatura nos 34 minutos em que está dominando, porque ela, a linha de força, é o canal kármico. Aqui, nos 34 minutos, eu acho que foi erro de impressão. É 24 minutos. Né? Então, é uma criatura nos 24 minutos que está dominando, porque ela, a linha de força, é o canal kármico direto que traz todas as imagens ou clichês que se encontram nos arquivos astrais. Enfim, essa citada linha de força é que traz e imprime o selo de sua ficha kármica na estrutura íntima do seu corpo astral. Então, tudo que você tem na ficha kármica é impresso através dessas linhas de força. Tá? Em suma, as linhas de força ou tátivas, como canais kármicos, como impressoras das fichas kármicas, são ainda quem faz revelar os símbolos ou sinais nessa ficha sobre as palmas das mãos. Então você tem um arquivo kármico que tem ali quem você é, o que você trouxe, né? E as linhas de força então imprimem no seu corpo astral, principalmente nas mãos, todos esses símbolos. Né? Assim falemos um pouco sobre as nossas mãos, para que o instrutor se interesse ainda mais pelo assunto. Todos sabem do importantíssimo papel que têm as mãos em nossa vida, em tudo e para tudo. As mãos, como instrumentos de cura, são fatores tão antigos que não precisamos repisar mais que isso. Bastamos citar Jesus, que curava impondo as mãos. Não só o Cristo assim fazia, como inúmeros magos ou taumaturgos do passado e do presente. Temos os passos mediúnicos e magnéticos hoje em dia, né? Tudo através das mãos. Então, as nossas mãos, além de serem receptoras e transmissoras de correntes de energia, de fluidos magnéticos, são condensadoras e releitoras de todas as alterações de nossa vida fisiológica, de nosso sistema nervoso. De sorte que, para as mãos, a palma das mãos, derivam e correm, vão condensar-se cerca de 280 mil sutis correntes neuricas ou protoplasmáticas. Essas sutis correntes neuricas imprimem em determinadas zonas das palmas das nossas mãos as alterações favoráveis e desfavoráveis de nosso organismo. E assim é que fazem surgir, sob essas citadas zonas, sinais revelados em forma de manchas, pontas, ilhas, cruzes, meia-luas. Né? Essas zonas, assim, esses símbolos, o nome que se dá é a quirologia. Né? Dá-se o nome de montes planetários porque as linhas de força, através dessas sutis correntes neuricas do sistema nervoso, fazem imprimir nelas, nesses montes, a influência ou as vibrações particulares dos planetas ou corpos celestes. Aí, gente, ele vai entrar em toda a ciência da quirologia. Aí é bastante material, né? Vamos deixar por hoje esse estudo só. E no próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre esses sinais, que são muitos, né? Vou fazer estudar com vocês. Saravá.